Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Dramer APS. Sou o Celso Bellini da Linter Sistemas. Vocês já ouviram falar de síndrome da eficiência? Pois é esse assunto que eu gostaria de desenvolver um pouco nesse vídeo e compartilhar algumas reflexões. Eficiência é a palavra da moda, principalmente na esteira da tão falada indústria 4.0. Agora já estão falando na 5.0, me lembra mais daquela tecnologia do celular, nem funciona direito 3G e já lançaram 6G lá na China. Mas vamos lá, voltando à questão da eficiência, ser eficiente é conseguir o melhor em algo, dado que é conhecido o que é melhor naquele algo. Por exemplo, a CLT diz que o padrão de horas semanais para um operador é de 44 horas. Se o operador não trabalha as 44 horas, ele não está sendo eficiente. Por outro lado, se eu compro uma máquina com capacidade de produzir 100 peças por hora, qualquer valor abaixo disso está diminuindo a eficiência do equipamento, portanto, prejudicando o meu investimento. E por aí vai, pessoal. Nos bastidores da busca incessante por eficiência e otimização operacional das indústrias, surge uma expressão intrigante, a síndrome da eficiência. Vamos explorar esse conceito, analisar suas implicações e destacar por que, muitas vezes, a busca excessiva pela eficiência pode levar a resultados prejudiciais para as indústrias. Embora a eficiência seja em si um objetivo legítimo, a síndrome da eficiência revela a importância de considerar um equilíbrio entre a utilização máxima de recursos e a satisfação das necessidades reais do mercado. A síndrome da eficiência é um fenômeno que ocorre quando gestores industriais buscam utilizar ao máximo a capacidade instalada de todo e qualquer recurso, independentemente da demanda real de mercado. Isso significa produzir mais do que o necessário para atender a demanda atual, com o intuito de alocar 100% de todo e qualquer recurso disponível. Essa é uma abordagem muitas vezes impulsionada pela crença de que a máxima utilização dos recursos é sinônimo de eficiência operacional. Ou, em outras palavras, pessoal, é dizer que o ótimo global é a soma dos ótimos individuais. Será que isso é uma verdade num ambiente complexo, como é o caso do chão de fábrica de uma indústria? Vamos dar uma olhada então. Eu vou fazer um modelo muito simples para vocês entenderem como é que essa questão pode afetar o dia a dia de uma empresa. Vamos considerar então, pessoal, uma operação industrial bem simples. Vamos começar com o mais simples possível para que vocês possam entender o que eu estou falando aqui. Então, vamos imaginar uma empresa de manufatura típica que tem o seu mercado definido e os problemas do dia a dia da produção. Se nós pegarmos essa indústria, se nós formos no topo de um mezanino e dar uma olhada lá no ambiente de fábrica, no ambiente de chão de fábrica, o que nós vamos perceber, pessoal? Primeiro, a realidade que a gente vê lá embaixo é extremamente complexa. Nós vemos lá um emaranhado de pedidos para vários produtos que a empresa vende. Esses produtos, para execução e para obtenção, eles passam por diversos processos. Então, a gente enxerga ali na fábrica um monte de recursos, máquinas, mão de obra, pessoas, bancadas, matéria-prima, empilhadeiras, aquele bolo de recursos ali na fábrica que a gente muitas vezes não consegue entender nada. Então, aquele ambiente, aquela realidade do chão de fábrica é extremamente complexa. Segundo, apesar de complexa, a realidade não é tão caótica como parece à primeira vista. Por quê, pessoal? Porque a gente consegue identificar claramente uma direção geral do fluxo. A matéria-prima entra numa determinada máquina, uma vez processada nessa máquina, vai para a próxima. Isso pode se tornar um estoque de semi-acabado, que é requisitado por uma máquina junto com outro, e daqui vai para frente até chegar como produto acabado lá na expedição. Então, embora pareça aquele ambiente extremamente caótico, a gente consegue identificar esse ciclo, essa direção geral do fluxo dos materiais. E terceiro, a gente percebe que a realidade ela não é previsível. Cada uma dessas máquinas aqui, elas podem operar com capacidades diferentes. Nós percebemos que cada uma delas tem uma capacidade específica. Isso em função da aquisição, em função dos projetos de engenharia, em função do que a gente aloca, quantos turnos, quantas horas disponíveis. Então, de uma forma geral, a capacidade dentro do chão de fábrica, ela não é balanceada. Nós temos máquinas com diferentes capacidades. E de tempos em tempos, a gente percebe que determinados recursos elas podem trabalhar abaixo daquela média e interrupções podem ocorrer. Ou seja, o Murphy existe. Então, a gente percebe que
Se a capacidade da máquina é 15 peças por hora, mais ou menos 5, significa que a qualquer momento a gente vai ali, ela pode estar operando a 10, como pode estar operando a 20. Em outros momentos, a gente chega ali naquela máquina, ela está quebrada, ela está parada. Então, essa variabilidade a gente encontra muito no chão de fábrica. Portanto, a gente diz que a realidade não é previsível. Nesse ambiente onde nós temos esse fluxo, com essas produtividades horárias, e até chegar no produto acabado, vem uma questão aqui, pessoal. Nessa linha, nessa planta muito simples, quantos produtos saem por hora? Não precisa muito aqui nesse exemplo para a gente avaliar que o principal gargalo está aqui. Essa máquina é a que tem a menor capacidade, 12 peças por hora. Qualquer uma dessas outras máquinas, elas podem trabalhar uma capacidade, uma cadência maior. Então, a limitação do fluxo máximo aqui na ponta está justamente por conta dessa máquina. Então, nós podemos ter, no máximo, 12 peças por hora. Isso está sendo definido pela restrição de capacidade, que é essa máquina. Muito bem. Daí vem, então, uma reflexão, pessoal. A seguinte questão. E se a máquina MC, que é uma máquina que é utilizada antes dessa máquina restritiva, e se ela operar temporariamente a 10 peças por hora? Perceba que isso é possível aqui pela variabilidade inerente a essa máquina. Ela pode trabalhar 15 peças por hora, mais ou menos 5. Então, se a gente chegar aqui e ela estiver operando a 10 peças por hora, o que vai acontecer nesse fluxo? Só vão poder passar 10 peças por hora na máquina restritiva. E essa máquina restritiva é o que está limitando o fluxo máximo de produção. Então, significa que essa máquina, ela estiver trabalhando com menos capacidade, eu estou limitando o fluxo total de produção por conta da existência dessa máquina gargalo aqui, que está me limitando o máximo em 12 peças. Parou aqui, essa máquina está alimentando essa, então eu vou estar limitado. Existem algumas estratégias que a gente pode adotar para proteger essa máquina contra esse tipo de situação. É colocar um pulmão em estoque aqui, um pulmão em tempo, justamente para proteger o fluxo dessa máquina. Mas aqui é uma situação comum que a gente percebe na produção. Agora, uma outra questão que é muito mais o foco dessa nossa discussão hoje é a seguinte: vem o gestor, vem o diretor, vem o dono da empresa, ele dá uma olhada aqui e fala assim, eu investi nesses equipamentos têm essa produtividade horária, essa capacidade de produção. Então, não interessa, eu tenho que ver todo mundo produzindo ao máximo da sua capacidade. Cada máquina ali no chão de fábrica tem que produzir o máximo, ou seja, o pessoal não consegue admitir um recurso parado, quer seja máquina, quer seja mão de obra, quer seja um ferramental, um dispositivo, quer seja alocação de matéria-prima, enfim, o pessoal não consegue ver a máquina parada. Então veja, nesse exemplinho muito simples, o que acontece, por exemplo, se nós pegarmos essa máquina MC e falarmos, não, a produtividade dela é 15 peças por hora, então vamos fazer com que ela opere 15 peças por hora o tempo todo. Ou seja, usar o máximo da capacidade. O que vai acontecer aqui, pessoal? Nós estamos limitados à velocidade de processamento dessa máquina aqui, do qual depende essa outra aqui, né? Essa máquina precisa produzir para passar nessa. Se essa está operando com uma velocidade maior do que a capacidade dessa daqui, não precisa ser nenhum gênio para a gente perceber que vai juntar um monte de material aqui na frente dessa máquina, esperando na fila elas serem processadas. Então veja, essa situação da gente querer ativar um recurso mais do que o necessário é o que normalmente a gente chama aí de síndrome da eficiência. Então veja, quais são os impactos prejudiciais que isso pode ocasionar nas indústrias? Primeiro, o que é mais óbvio aqui são os estoques excessivos. Uma das consequências mais visíveis da síndrome da eficiência é o aumento desnecessário dos estoques. Produzir em excesso resulta em produzir produtos
e acumular em diferentes estágios da cadeia de produção. Isso gera custos associados ao armazenamento, riscos de obsolescência e possíveis perdas financeiras. O que ocorre também quando a gente adota essa estratégia, pessoal? Desperdício de recursos. A produção excessiva leva ao desperdício de recursos valiosos, como matéria-prima, já que eu estou consumindo matéria-prima em um momento que eu não preciso, justamente para aproveitar a capacidade máxima, mão de obra e energia. Isso contradiz a ideia central da eficiência, que busca otimizar o uso de recursos em prol dos resultados econômicos e das necessidades de mercado. Aumento do tempo de ciclo. A síndrome da eficiência pode resultar em altos níveis de trabalho em processo. Tem esse bolo de material aqui que eu vou precisar trabalhar, que prolonga o tempo de ciclo total. Esse aumento no tempo necessário para finalizar produtos pode impactar negativamente a capacidade de resposta às mudanças na demanda do mercado e reduzir a agilidade da empresa. Complexidade na gestão. Lidar com um grande volume de work in process e estoques excessivos aumenta a complexidade da gestão da produção. Acompanhar e gerenciar esses aspectos adicionais pode sobrecarregar os gestores e criar dificuldades na identificação e soluções de problemas. E, por fim, uma qualidade comprometida. Focar apenas na produção máxima muitas vezes resulta em menor ênfase na qualidade. A pressa em produzir pode levar a problemas de controle de qualidade, retrabalho e, em última instância, produtos insatisfatórios para os clientes. Então, por isso que a gente tem uma convicção absoluta, pessoal, de que a síndrome da eficiência gera vários problemas operacionais, vários resultados negativos para a indústria. Então, é importante enfatizar que a eficiência não deve ser buscada a todo custo. A verdadeira eficiência não reside apenas na utilização completa dos recursos, mas na harmonização entre a capacidade de produção e a demanda real de mercado. Nesse sentido, estratégias como a produção just-in-time se destacam, permitindo que as empresas respondam de maneira mais ágil às necessidades dos clientes e minimizem o desperdício. Muito bem, nesse exemplo muito simples aqui, pessoal, tem alguns produtos, são 5, 6 máquinas aqui, é muito óbvio a gente perceber esse impacto. Agora, quando a gente vai no dia a dia das indústrias, elas são muito mais complexas do ponto de vista de número de recursos, quantidade de produtos, quantidade de movimentação que existe lá no chão de fábrica, enfim, fica muito mais complexo a gente identificar esses impactos quando se quer aumentar a capacidade, aumentar a utilização dos recursos, portanto, a eficiência de cada um dos recursos ao máximo. Então, para isso, a gente muitas vezes precisa da ajuda de alguma ferramenta. Aí que entra o Drummer APS, a ferramenta da Linter também, que pode auxiliar muito nesse sentido. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no sistema, no Drummer, para vocês perceberem como é fácil, dentro da ferramenta, a gente identificar esse tipo de situação e muitas vezes provar para a gerência, provar para a diretoria que antecipar a produção, aumentar a capacidade de um recurso, colocar hora extra num local que não é necessário, só vai gerar estoques e custos desnecessários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no sistema agora, vou mostrar para vocês como a gente pode, dentro da ferramenta Drummer APS, visualizar esses impactos. Muito bem, pessoal. Eu acessei aqui a ferramenta Drummer APS. Em outros vídeos a gente detalha mais o uso do sistema, mas hoje eu vou estar focando muito mais num ponto específico, como utilizar essa ferramenta aí para aflorar essas questões aí das consequências da ativação de recurso além da capacidade. Então, vamos começar da seguinte forma. Aqui eu já consigo visualizar de cara a quantidade de pedidos que eu posso ter, a demanda de mercado. Lá nós falamos de alguns produtos. Aqui, num ambiente mais complexo, eu posso ter dezenas, às vezes centenas e milhares de produtos, pedidos que chegam toda hora. Então, a gente parte de uma demanda de mercado. Essa demanda, então, ela vai ser programada na produção, ela vai gerar ordens de produção, então isso vai ser convertido num conjunto de ordens de produção para produzir os semi-acabados, para produzir os itens acabados, dar toda a sequência de processo. Essas ordens de produção, elas são facilmente visualizadas do ponto de vista de impacto na capacidade. Então, por exemplo, como é que eu defino ou declaro, por exemplo, exatamente qual é o meu gargalo? Em função dessa carga,
Eu tenho os gráficos aqui no sistema que podem visualizar, por exemplo, essa explosão. Veja, aquela máquina B que a gente estava analisando ali nos slides, aqui ela já demonstra claramente para um dado nível de produção de vários produtos, de um mix de produtos, é o recurso que está mais carregado, é o recurso que está mais engargalado. Então a gente consegue, mesmo num ambiente mais complexo, identificar qual que é a nossa máquina MB, qual que é o principal gargalo. E em cima desse gargalo, então, que a gente, ou gargalos produtivos, a gente vai então criar toda uma programação. Eu consigo visualizar esses formatos aqui também. Olha, essa linha vermelha é a minha capacidade em horas, quantas horas disponíveis. Essas barras verdes são as minhas cargas. Então perceba que eu consigo identificar o quanto que a fábrica eventualmente está engargalada em função das demandas, né? Eu teria que ter mais capacidade para atender a minha demanda de mercado. O Drummer, ele tem todo o processamento dessa situação para gerar a programação, efetuar todo o nivelamento da produção e como resultado, então, nós vamos ter uma programação otimizada. O que é essa programação otimizada? Ele vai pegar todos aqueles recursos, separação de materiais, a máquina MA, MB, MC, sendo que esse MB aqui é um maior gargalo, e nós podemos perceber claramente aqui, veja que a programação aqui nesse gráfico gigante, ela está bem mais concentrada nesse recurso. Tem outros recursos aqui que a gente tem sobra de capacidade. Então percebam no primeiro aspecto, pessoal, que o Drummer, ele trabalha inicialmente com aquele conceito do just-in-time. Se eu tenho uma demanda para entregar e se eu tenho uma capacidade disponível, vamos balancear, vamos padronizar, vamos nivelar o uso daquela capacidade de tal forma que, ao mesmo tempo que eu esteja atendendo às minhas necessidades, eu estou trabalhando com o menor nível possível de estoque. Isso significa o quê? Se eu pegar qualquer uma dessas ordens aqui, eu vou ver essa montagem aqui, por exemplo. Uma montagem, eu posso fazer um filtro e verificar que para fazer essa montagem, veja como ele vai estar sincronizando todos os recursos, todas as fases anteriores aqui para fazer com que essa montagem chegue nessa data. E eu não posso programar isso aqui para trás, por quê? Porque esses eventos predecessores aqui estão programados. Percebe que aqui, olha, nesses gargalos, eu não conseguiria puxar isso aqui para trás. Agora, olha que interessante, nesse conceito do just-in-time. Se eu for mais lá para o futuro, percebam que aqui eu já consigo visualizar essa mesma ordem aqui de um outro produto. Ele já programou no momento mais tarde possível, vocês perceberam? Se eu tenho que entregar o produto nessa data, ele vai programar a utilização de todos os recursos somente próximo daquela data, para fazer com que eu trabalhe com o menor nível possível de estoque. Isso significa o quê? Voltando aqui nesse início, significa a gente identificar que o gargalo da produção, que nesse caso é a máquina B, ele pode estar com uma ativação maior, praticamente 100% do tempo ele está operando, e tem outros recursos, aquela máquina C, por exemplo, que apesar de ter capacidade sobrando, eu não estou ativando ela, não estou utilizando até o máximo da capacidade. Então, percebo que aqui eu posso ter essas folgas aqui, eu não preciso estar trabalhando nessas máquinas o tempo todo. Então, o Drummer, inicialmente, ele já programa a produção levando em conta um melhor balanceamento. Agora, como é que a síndrome da eficiência entra nesse processo? Então, suponha que chega lá o diretor, chega lá o gestor e fala, não, essa separação de materiais aqui, que é um recurso que ocorre antes da máquina gargalo, olha lá, ela está trabalhando em soluço. Isso é inadmissível. Eu quero que isso aqui opere 100% do tempo, ou qualquer um dos recursos. Como é que você pode simular esse tipo de situação aqui no Drummer? Veja, eu salvei inicialmente esse primeiro cenário, que é o cenário ótimo, o cenário que estou trabalhando de acordo com a necessidade de cada recurso, estou balanceando a capacidade pela necessidade de mercado. Eu venho aqui e falo assim, não, eu quero ativar esse recurso, eu quero tapar esses buracos, eu quero fazer com que esse pessoal aqui, na separação de materiais, trabalhe o tempo inteiro. Então, eu posso vir aqui no Drummer e falar assim, olha, determinado recurso aqui, eu quero antecipar tudo que for possível. Então, você tem parametrizações para indicar para o sistema
que você quer antecipar a produção. O que acontece quando você simula essa situação? Então, veja só, nós temos alguns indicadores para comparar essas simulações. Então, vamos ver qual que é o impacto dessas simulações na capacidade de entregar pedidos no prazo, ocupação da fábrica e nível de inventário. Então, veja, esse binômio aqui, entrega no prazo e nível de inventário, é uma das grandes impactadas quando a gente trabalha com a síndrome da eficiência. Então, veja, eu estou dizendo para o sistema agora que eu quero antecipar essa produção. Antecipar essa produção, quando eu rodo novamente essa programação, dizendo da antecipação, o que ele vai fazer? Olha lá, pessoal. Perceba que ele tapou os buracos aqui, tá vendo? Agora eu estou utilizando o máximo da capacidade das minhas separadoras aqui, ó. Não existe mais buraco aqui nessa programação. E salvando esse cenário, olha que interessante. A expectativa de você antecipar a produção. O que é? É você ativar o recurso. Você dizer, investir no equipamento, eu quero que ele trabalhe 100% do tempo. Mas na prática, o que a gente percebe? Se eu faço um comparativo daquela situação inicial, onde eu estou trabalhando just in time, sem antecipação nenhuma, fazendo quando é necessário, com essa situação onde eu fiz a antecipação desse recurso. Olha o que vai acontecer aqui, a gente consegue visualizar claramente. Melhorou a performance de entrega? Aqui, esse indicador aqui, ele está dizendo quantos pedidos estão sendo entregues, quanto percentual de pedidos está sendo entregue aqui por semana. Se eu pegar, perceba que as linhas aqui na primeira simulação, o laranja e o azul, eles estão sobrepostos. Olha, eu não melhorei nada. Aqui, eu estou com 0%. Eu não melhorei nada pelo fato de ter antecipado a produção naquela máquina GT. Em contrapartida, olha o que acontece aqui com o meu estoque em processo. Veja, eu parto de um nível aqui de 23.575 para 86 mil. Essa curva azul está indicando quanto que aumentou o valor do material em processo, material que está parado lá, esperando as filas nos gargalos ali para frente, onde eles possam estar na fábrica, quanto que aumentou o valor desse meu estoque. Vocês perceberam? Então, veja, com uma simples simulação, a gente consegue verificar o impacto dessa ação de antecipação, ou seja, aplicação da síndrome da eficiência, num ambiente muito mais complexo. E quando nós estamos falando aqui no sistema, no Drummer, ele está tendo a capacidade de processar dezenas, centenas, muitas vezes milhares de ordens de produção, num horizonte que pode variar de um dia a 6 meses, um ano, enfim, um volume extraordinário de dados, muito mais complexo do que aquele exemplinho que eu apresentei no slide. Então, veja, a ferramenta te ajuda nesse sentido, mostrar como que uma ação, por exemplo, de tentar ativar os recursos até o limite da capacidade pode ser prejudicial nesses indicadores. Vamos além, vamos ainda um passo adiante. Vamos dizer o seguinte, e se eu tivesse agora dizendo, quero a fábrica inteira processando no limite da capacidade? Você pode dizer aqui para o Drummer também, olha, aquilo que a gente fez aqui com a CGT, eu posso estar aplicando em todos os recursos. Quando eu defino essa situação, pessoal, bom, agora vamos simular isso daqui, onde eu vou dizer, olha, essa máquina aqui também vai trabalhar 100% da sua capacidade, esse gargalo também, toda essa montagem, pacotamento de produtos, eu quero detonar, eu quero que eles trabalhem à máxima velocidade possível. Então, quando a gente simula essa situação agora, refazendo toda a programação, vamos ver o que vai acontecer. Olha como mudou. Então, esse daqui seria o máximo que eu consigo. Como existe uma direção de fluxo, e o fluxo ele tem que passar por essa, depois vem para essa, depois passa pelo gargalo para ser montado, empacotado. Então, perceba, esse aqui não adianta a gente querer ativar o recurso ao máximo, sendo que ele está dependendo de material processado no gargalo. Ele não tem nem o que processar aqui, vocês perceberam?
Eu preciso esperar necessariamente a produção desse cara. Então, aqui já é um contrassenso. Aumentar, por exemplo, a capacidade nas máquinas, nos equipamentos, nos recursos, daquilo que está à frente da restrição, não tem o menor cabimento, porque eles não vão ter capacidade de processar, porque não vão ter material para processar. E esses anteriores aqui ao gargalo, a partir do momento que eu faço toda essa programação aqui antecipada, o que está acontecendo? Aquela pilha de material em frente à minha restrição, que é a minha máquina B, principal gargalo nesse caso. Então aqui eu cheguei no extremo, pessoal, cheguei no extremo. Então veja, com essa situação aqui do extremo, eu também posso salvar e fazer os comparativos. Será que ganhou alguma coisa? Então a gente percebe também que agora que eu comparo o inicial, just in time, com esse ambiente aqui onde eu antecipei todos os centros, ó, praticamente vai chegar no mesmo ponto, tá vendo? Eu não melhorei nada a minha capacidade de entrega, não melhorei nada essa condição desses pequenos atrasos que eu tenho aqui, e aqui está o aumento do meu estoque em processo. Isso eu posso também visualizar nesses formatos. Por exemplo, eu quero fazer um comparativo múltiplo. Então, posso vir aqui e pegar, por exemplo, esses cenários. O cenário 1, que é o meu cenário de just in time, e esse cenário aqui onde eu antecipei todo mundo. Vamos pegar esses dois aqui, e eu quero avaliar esses dois cenários, comparar em termos de que critério? Vamos pegar, por exemplo, quanto que me representa valores do estoque em processo. Está aqui. Então, ele está me mostrando aqui, olha, por semana, aqui ele está me mostrando os valores, olha, no cenário 1, eu tenho nessa semana aqui 37 mil estoque em processo, se eu antecipar todo mundo, vai para 58 mil e assim por diante, está vendo? Olha quanto deu acréscimo aqui de material que eu estou deixando parado no processo, com consumo das matérias-primas, né, antes do momento que eu preciso. Portanto, é um desperdício enorme, né? Um desperdício enorme. Então, aqui é um exemplo que eu quis passar de uma forma também bastante rápida e objetiva, pessoal. O que significa essa síndrome da eficiência? É aquela ânsia de você querer antecipar, você ativar o recurso ao máximo da capacidade, não admitir recurso parado, não admitir mão de obra parada, mesmo que a gente saiba, que a gente consiga provar que aquilo lá gera um desperdício, está sendo prejudicial. Então, eu quis mostrar esse conceito e como a ferramenta Drummer pode ajudar e auxiliar nessa visualização. Muito bem, pessoal. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que a síndrome da eficiência é um lembrete importante de que o sucesso industrial não pode ser medido apenas pela utilização máxima dos recursos. A busca por eficiência deve ser equilibrada com a demanda do mercado, a qualidade do produto e a agilidade operacional. Estoques excessivos, desperdício de recursos, aumento do tempo de ciclo e a complexidade na gestão são algumas das consequências prejudiciais dessa abordagem unilateral. Portanto, a chave para uma indústria verdadeiramente eficiente está em encontrar um equilíbrio cuidadoso entre a utilização de recursos e a entrega de valor aos clientes. Gostaria de deixar aí um convite, se vocês quiserem conhecer mais em detalhes como a ferramenta Drummer APS pode ajudar vocês a encontrar esse ponto de equilíbrio, nós temos outros vídeos ali e a gente pode fazer um contato a qualquer momento com vocês. Ok? Muito obrigado.